ela vai ser uma das advogadas mais famosas desse Brasil, mais procuradas daqui de São Paulo. Porque se você não esquece o preço que foi para você chegar lá, então Deus vai te honrar. Agora, se você esquecer, esqueça. Pode esquecer. Você tem que saber o que você, aonde você chegou, mas quem é que te fez chegar lá? Quem é, Ricardo, que te deu ferramentas para chegar lá? Quem é, Larissa, que te deu ferramentas para pegar o CRM? Não foi seu pai só. Seu pai e sua mãe só te ajudou com uma carta de uma vida, mas a honra do Senhor. Então Jesus foi muito categórico, foi muito claro. Portanto, em verdade vos digo, estou fazendo uma afirmação, Jesus falou. É verdade o que eu estou dizendo, não é mentira, é verdade. Qualquer, seja a pessoa que for, se ela dizer, se ela falar um problema, erra-te e se move para lá, seja resolvido, vai resolver. É o jeito que você pega a sua autoridade mental, mente, como você produz a sua fala. Por isso que a comunicação é tão importante. É o jeito que você se comunica. O Chacrinha já falava, quem não se comunica, se comunica. Quem tem boca vai errar. Seja convicto do que você fala. Tem pessoas que convencem outras a comprar outras coisas só na convicção da fala. É o jeito que fala. Às vezes você vai num lugar para comprar uma coisa, o vendedor é tão bom que ele te convence a levar um monte de coisa que você compra. Você vai comprando baseado na fala da pessoa, do jeito que a pessoa está falando para você, do jeito que ela está te vendendo o produto, que ela está te valorizando aquele produto. Você fala, realmente, você me convenceu, é bom, vou levar. É o jeito que você faz. E o jeito que você crê que é o que importa. Jesus falou nessa frase, nesse versículo, que se você pensar do jeito certo e falar do jeito certo, vai acontecer. Você precisa pensar do jeito da Bíblia e falar do jeito da Bíblia. Portanto, em verdade vos digo, qualquer que disser a este problema, este monte, ergue-te e lança-te no mar, seja resolvido e não duvidar em seu coração, porque a dúvida, ela é a incerteza. A dúvida, Pedro, Luciano, é o contrário da fé. O que tira a sua fé é a dúvida. É o questionamento. E o problema quando a gente questiona é que a gente está questionando a Deus. Será assim? Será que eu vou ser curado? Já entrou o questionamento. Já entrou a dúvida. Mas se você mantém foco, não importa qual o tratamento que eu estou fazendo, eu vou ser curado. Deus vai usar esses remédios, os meus exames vão ser revertidos, esse câncer vai sair do corpo da pessoa, esse vírus vai sair, essa bactéria vai sair, vai acontecer e eu vou ser curado. A mulher do fluxo de sangue, o que ela falou aconteceu. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sei. Porque uma mulher como ela, impura, que já estava 12 anos menstruando, não podia tocar numa pessoa santa como Jesus. A tradição judaica impede isso. Não pode tocar no corpo, que ela seria condenada. Então ela falou, não preciso nem tocar no corpo dele, só vou tocar na roupa. O que ela disse aconteceu. Se eu tão somente tocar, ficarei. O que ela falou foi categórico. Jesus nem sabia de nada, cara. Como André, como homem, Jesus nem. Quem é que tocou ele? Não, alguém me tocou, meu. Ele nem orou por ela. Foi o que ela falou, o que ela acreditou, o que ela não duvidou, o que aconteceu. Sem ele saber, como homem. Se eu tão somente tocar em suas vestes, serei. A palavra de Jesus se cumpriu. Se eu tão somente tocar, serei. A palavra. Ela disse, acreditou, confiou, não duvidou. Um problema de 12 anos, um baita de um problema. Um
experientes conseguiram ajudar. 12 anos convivendo com uma situação de sangramento todo dia. Só quem teve isso sabe o que é isso. Imagine 12 anos. Problema. Um monte bem grande, mas ela deu. Se eu tão somente, Roseli, tocar em suas vestes, eu serei curado. Na hora que ela tocou o sangue, a menstruação incessante, a menstruação constante, 12 anos aquela mulher, meu Deus, 12 anos. Imagina o humor daquela mulher, Pedro. Se a gente que é marido, convive com as nossas esposas, a gente sabe que o período menstrual para a mulher é o período mais difícil. Muda o humor total da mulher. Imagina o humor, imagina o psicológico daquela mulher, por 12 anos abalada. Mas quando ela teve a oportunidade, ela não duvidou. Se eu tão somente tocar no Senhor, não preciso nem tocar nele, porque é só na roupa dele que eu já vi. Gente, é o tamanho da fé. Viu, Mateus? É o tamanho da fé. Não precisa ser muito grande, não. É do grão de mostarda que Jesus disse. É assim, uma bolinha. Agora, o que ela gera é grande. O que a fé gera. Por isso Deus chegou para Abraão e falou assim: você vai ser pai de muitas pessoas. Mas como, Senhor? Eu não tenho nenhum filho. Nenhum filho. O Senhor não me dá filho? Não te dou. Se você esperar. Fala para essa pessoa. Se você esperar. Se você esperar, crendo, vai acontecer. O segredo não é esperar duvidando. Jesus está falando disso. Esse duvidar é uma espera duvidosa. Cuidado com isso, gente. Espera duvidosa é perigoso. Ele está falando. Não duvidar. Se você disser para esse monte, o monte vai se erguer e vai ser lançado no mar. Mas se você não duvidar, o problema é como é que você está aguardando o milagre. Crendo ou duvidando? Você está confiante ou desconfiante? Está dando crédito à palavra? Ou a palavra cai em descrédito para a gente? Porque a palavra é uma só. A palavra de Jesus é uma só. Ele mesmo disse: sede o vosso proceder dos vossos lábios, sim ou não. Ou é sim ou é não. Não é meio termo. Ou você confia ou você não confia. Escolha confiar. Amém ou não? Ah, pastor, mas está demorando lá o negócio daí. Confia. Deixa Deus trabalhar. Vai dar certo. Aguarda. Por isso que eu falo muito da paciência aqui. A paciência, gente, tem que ser uma paciência confiante. Uma aguarda confiante. Uma espera confiante. Amém, gente? Combate dúvida na sua mente. Manda a dúvida embora e fala para ela: mente, você não tem lugar na minha cabeça. Eu não tenho espaço para você na minha mente. Porque a minha mente é a mente de Cristo. Paulo vai falar isso. Põe para mim, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Paulo vai falar isso. Que a gente tem que passar por uma transformação da forma de pensar dele. É lá aquele vídeo lá que você falou. Aquele senhorzinho, aquele pastor antigo. É o jeito que você pensa, que você arquiteta sua vida. Como que você está arquitetando sua vida? Fundamentada na palavra? Então vai acontecer do jeito que você acontece. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos e o seu, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, para eu vencer, tem que existir raciocínio.
Eu tenho que raciocinar. Eu tenho que pensar. E a minha mente tem que pensar conforme a Bíblia. Para quê? Para que eu tenho que raciocinar? O próximo versículo. Para que eu raciocino? Olha lá. Para que eu não seja conformado com esse mundo. Eu não posso me conformar com o que as pessoas vivem aí fora. Eu sei qual é elas. Não. Eu tenho que ser inconformado. Eu não posso me conformar. Paulo está falando. Não se conforme com esse mundo. Não viva de acordo com esse mundo. Mas sede, olha lá. Mas sede. Transformados. Diga, é necessário existir na minha mente uma transformação diferente. É assim. Paulo está falando agora é cabeça, está falando de cabeça, raciocínio é cabeça. Transformação pela arte. Desculpa, vamos lá pegar o versículo. Não seja conformado. Uma pessoa que quer mudança na vida dela, ela é inconformada. Ela não aceita certo tipo de coisa na vida dela. A pessoa inconformada, ela não aceita. Não aceita essa derrota na minha vida. Não aceita essa enfermidade. Não aceita essa miséria. Não aceita essa escassez dentro da minha casa. Não aceita essa confusão dentro da minha família. Você tem que viver inconformado. Não aceita. Não aceita a minha família fora da igreja. A minha família vai toda ela buscar o Senhor na casa do Senhor. Não importa qual dia vai chegar essa hora. Então Paulo está falando, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Se transforma pelo seu jeito de pensar, pela renovação do vosso entendimento. Onde é que eu tenho entendimento? Lá? Então eu tenho que renovar a minha mente. Se eu renovo a minha mente, se eu renovo a minha forma de pensar, se eu começo a pensar do jeito da palavra de Deus, tudo vai mudar na minha vida. Tudo, exatamente tudo. Tudo. Se você renovou o seu entendimento das coisas, da vida, da palavra, tudo vai mudar na sua vida. Porque você já é uma mente nova. Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, não. Fica conformado com o jeito que o mundo está vivendo fora, não. Não, olha lá. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que eu preciso pensar diferente? Por que eu tenho que ver as coisas diferentes? Por que eu tenho que organizar minha vida agora? Por que eu tenho que falar, não posso duvidar? Por quê? Por causa da última frase. Porque eu tenho direito de experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, se eu me renovo, se eu me transformo, se eu tiro a dúvida da minha cabeça, eu vou viver o resultado, Mateus, desse versículo. Eu vou experimentar todo dia na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para eu viver isso, eu tenho que renovar a minha consciência, meu psicológico, meu psico. Minha mente tem que mudar, tem que abrir para a palavra. Se eu abrir a minha mente para a palavra, eu vou viver, carne, o sobrenatural. O que eu não vi ainda, o que eu não sei. É como Paulo diz lá, né? As coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque se eu pensar diferente, é porque eu amo a Bíblia. Se eu renovar minha mente, é porque essa palavra, gente, essa palavra aqui, ó, deixa eu simbólica, ela tem que entrar na minha cabeça. Pega a Bíblia e fala assim, Senhor, põe a sua palavra na minha cabeça. Se ela entrar na sua cabeça, sua vida muda. A vida da gente só muda se eu pratico a palavra. É uma questão, Carmen, Pedro, pastor, Alice, Manuel, seu Francisco, Adriano, Luciano, Ronaldo, Luiz, Andréia, Roseli, Mateus, Cristiano. É questão de prática de vida. É prática. Se eu pratico um exercício todo dia, eu fico bom daqui. Se eu faço caminhada todo dia, eu fico bom em caminhada. Se eu pego peso todo dia na academia, meus músculos ficam fortes. Se eu pratico a Bíblia todo dia, se todo dia eu leio, nem que seja um versículo,
vou começar a entender mais isso aqui. E se eu entender isso aqui, minha vida vai mudar. Porque eu não vou viver duvidando. Porque as pessoas duvidam por falta de conhecimento da Bíblia. Porque se ela conhece, ela não duvida. Como que eu vou duvidar se eu tenho conhecimento para acreditar? Então, o que Deus disse? O meu povo erra por falta de conhecimento. Está errando toda hora. Está falhando toda hora. Porque não conhece a Bíblia, não lê, não conhece a história de Jesus. Se você conhece, se você tem conhecimento, é que nem você, cara. A senhora não se formou, filho, na sua área, não chegou no mestrado. Como que você vai duvidar do conhecimento que você tem dentro de você? Você estudou para isso. Você não duvida, porque você estudou. Como que a Larissa vai duvidar da medicina? Ela já sabe, quando o paciente chegar na emergência, pela análise clínica que ela fez, pelas perguntas, pelo ouvir o peito com o estetoscópio, olhar o ouvido com aquela luzinha, fazer um exame clínico, ela já sabe. Essa pessoa deve estar com essa doença, vou entrar com esse medicamento. Acabou. Então, se você tem conhecimento, você não vai errar. A falta de conhecimento, que está escrito lá em Oséias, leva o povo ao erro. O que leva o povo a duvidar? A falta de conhecimento. No caso da fé, para eu ter fé, eu tenho que ter conhecimento da palavra. Aí eu vou. Porque eu não duvido. Mas o diabo está falando toda hora na mente da pessoa. E você já é. E você está quebrado. Você não vai conseguir. O diabo toda hora na mente da pessoa. Como que eu combato o diabo? Como que Jesus combateu o diabo no deserto? O diabo falou, o senhor é Deus mesmo? Então se lança daqui, vai, pula desse monte, seu pai vai mandar anjos para te salvar. Não, diabo, está escrito, somente a teu Deus adorarás e ainda prestarás culto. Jesus respondeu tudo na palavra. Então, gente, busca conhecimento bíblico. Quando você tem a fé, nem o diabo, nem os demônios que trabalham para ele vão fazer você duvidar. Porque dentro de você, você tem o Espírito Santo falando para você todo momento. Confie. Toda hora na cabeça. Confia no seu Deus. Confia no Senhor Jesus. Confia no Espírito Santo. Confia na promessa que Deus te prometeu. Ela não cai no chão. Confia. E quando você passa a confiar, você se torna um com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. É o que nós cantamos naquela música rápida, terminou rápido. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Espírito. Você tem que ser um só com Deus. Porque se você se tornar um com Deus, tudo que você disser vai acontecer. Larissa, pai, eu estou falando com o seu pastor, eu não tenho dúvida que você vai se formar. Porque eu sei quem é que falou lá no monte para nós, eu vou pagar. Ele falou. E ele é quem? Cara, Pedro, o dono do ouro e da prata. O dono de tudo. Então, se o dono de tudo falou que vai, quem sou eu para duvidar do dono? Não sou nada. Eu sou apenas parte do processo da fé. Diga, eu sou parte do processo da fé. Eu tenho que fazer a minha parte, que é crer. Nós, gente, somos partes do processo da fé. Só isso. Então eu faço a minha parte, que é o que Jesus falou, muito simples. Crer e não duvidar. É falar, crer e não duvidar. Veja, ele deixou bem fácil a sequência. Que você disser, não crer. Ou que você disser, crer e não duvidar. Acabou. É esse processo que você tem que seguir. Eu digo, eu confio, eu creio e não duvido. Acabou. É isso aí. O evangelho é simples, cara. Não tem que ficar fazendo metodologias, fórmulas mágicas, algoritmos, expressão psicológica.
segundo grau, não tem nada disso aí. O Evangelho é o que eu digo, o que eu creio, o que eu não duvido, vai acontecer. É isso. As pessoas que complicam muito a palavra de Jesus é muito simples. Por isso que todo o povo entendia. Por isso que Pedro, um homem sem analfabeto, Pedro não sabia escrever direito. Ele pregou a primeira vez, ganhou 3.000 almas para Jesus, porque o Espírito Santo morava nele. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas. Em duas pregações, ele ganhou 8.000 almas para Jesus. Porque ele confiava em quem andava. Você precisa confiar em quem mora dentro de você, que é o Espírito Santo. Quando você der a ele a confiança certa, ele vai te honrar. Tão completo. Você não vai sentir falta de nada. Viu, pastor? Não vai sentir falta de coisa. Falta 10 minutos, ainda falta ceiar, ainda falta orar, ainda falta orar por Jesus. É dia dos pais, você tem que almoçar também tempo. Ainda vou visitar uma pessoa ainda hoje. Vou sair daqui e vou visitar. Gente, olhem pela irmã Ruth. Ela mandou uma mensagem para mim ontem. Ela sofreu um AVC, mas foi isquêmico. Graças a Deus não teve muitas sequelas. Só um pouquinho de perda da audição. Eu vou sair daqui e vou levar a ceia dela. Olhem para ela, irmã Ruth, para cima aqui, tá? Tem mais de 70 anos. Mas ela está bem. Tranquilizou ontem pelo telefone. Então, gente, ó, fé é o contrário. Nunca esqueça, não esqueça isso. Fé é o contrário de dúvida. Certeza é o contrário de incerteza. Fé é certeza. Dúvida é incerteza. E eu não posso ser uma pessoa incerta. Como que Deus vai me honrar se eu sou incerto nos meus pensamentos? Eu tenho que ser claro com Jesus. E eu confio em Jesus na sua palavra. E ponto final. Sua palavra não cai no chão. Sua palavra não volta vazia. Sua palavra é verdade. O Senhor disse, eu acredito. Eu tomo posse. Amém, irmãos? Creia, filho. Vamos ficar de pé. Vamos participar.